Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de conhecimentos gerais para a PM de Sergipe. Na aula de hoje nós iremos abordar o tópico 3, ainda falando sobre a história de Sergipe, que a gente fala sobre as economias fundadoras. Então, você que já acompanha o nosso trabalho, segue aqui o nosso canal, deixa aquela curtida, aquele comentário, isto ajuda muito o nosso canal a crescer. Dizer também para vocês que nossa apostila já está disponível. Então, você que quer um material em PDF para trabalhar com conteúdo e questões, pode falar comigo aqui através do nosso WhatsApp que fica na descrição, e também pode falar através do nosso WhatsApp pro aulão que a gente vai ter, que aí a gente aborda conhecimentos gerais e atualidades, beleza? Vamos embora. Vamos embora para o nosso conteúdo, não é isso? Vamos lá, gente. Quando a gente fala lá sobre economias fundadoras, que tem lá no edital de vocês, eu quero que a gente pense em 3 etapas, ok? Vamos pensar comigo em 3 etapas. Assim que os portugueses chegam no Brasil, o primeiro grande produto que eles vão ter é o pau-brasil. Por quê? E aí a gente está falando de uma coisa que é importante. É uma economia, né? Somente extrativista. Significa que você não vai produzir nada, você só extrai. O Brasil tinha muito pau-brasil, tá certo? Brasil, brasa. A gente falou disso no vídeo passado, inclusive. Então, é aquele produto que vai ter ali, certo? Isso os portugueses vão extrair. Assim que começa o período das capitanias hereditárias, que Sergipe vai estar vinculada à capitania da Bahia, certo? Vai ser um território da Bahia, vai começar a primeira economia de grande importância, que é a pecuária, o gado. Aí eu quero que você pare e pense nisso, o gado. Que é o que, gente? Boi, botar um monte de boizinho lá. Pra quê, gente? Boi, ele serve muito importante para 2 coisas: carne e couro. Carne, alimentação. Couro, para vestuário e todo tipo de produto que a população vai utilizar. Então vamos pensar no século XVI. O que é que Sergipe tinha sua maior importância? Produção de gado, criação de gado em larga escala. Para quê? Aí a gente vai ter que entender. Sergipe, que naquela época nem era uma capitania, estava vinculada à Bahia, vamos lembrar disso. É um local que está entre Pernambuco, maior produtor de cana-de-açúcar, e Bahia, capital da colônia naquele período. Então era a capital e o centro econômico e o centro político. Então Sergipe tinha uma grande importância em abastecer esses 2 locais, que não eram grandes produtores de gado por conta da cana-de-açúcar. Pernambuco, assim que começa a colonização, já vai ter uma grande importância da cana-de-açúcar. A Bahia também. Então isso é importante para a gente entender. Então no começo, Sergipe vai ter uma larga produção de gado, muito boi. Lembra disso, que é a maior importância desse período. Agora, do gado se extrai apenas a carne e o couro? Não. Tem até uma brincadeira que se dizia naquela época, que é do gado só se perde o casco e o berro. Diziam isso. Por quê? Porque se aproveitava tudo. O osso você aproveitava para fazer um instrumento, o chifre você aproveitava para botar também no material ali, para fazer instrumentos. O couro nem se fala. Tá certo? Inclusive, eu quero que você pense uma coisa, veja só. A gente tá falando do gado e hoje, quando você parar para olhar, você vai dizer o seguinte: o gado está mais vinculado a que lugar do Nordeste brasileiro? Ao sertão. Na verdade, pare e pense sobre isso. O gado está mais vinculado ao sertão. Vamos lembrar da música de Luiz Gonzaga? Do sertão, o sertanejo, o aboiador. Mas no começo estava no litoral. É aí que vem a cana-de-açúcar para Sergipe. Então, o primeiro momento lá atrás vai ser o pau-brasil, mas a economia fundadora de Sergipe vai ser o gado. Depois é que vem a cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar ela tem uma característica: ela precisa estar no litoral. Por quê? Porque a cana-de-açúcar ela é uma produção que depende do clima tropical, quente e úmido. E depende do solo massapê. Onde é que você tem esse solo? Onde é que você tem esse clima? No litoral. Por isso que a cana-de-açúcar ela é toda no litoral. Pode observar, a cana-de-açúcar é litoral. No máximo, a mata indo para o agreste, mas antes do agreste, certo? E o que você vai ter ali? O gado ele vai se localizar depois da cana-de-açúcar. É que ele se localiza para o interior. Então lembra disso.
gado ficava no litoral. Quando vem a cana-de-açúcar, o gado vai para o interior. E hoje, ainda hoje, quando a gente pensa sobre gado, pecuária, a gente vai lembrar no interior do estado, no vaqueiro lá no interior, tá certo? Mas a gente se utiliza de muita coisa ainda hoje, todos nós consumimos carne de boi, de várias mais variadas formas possíveis no nosso cotidiano. Tudo bem? Isso é muito importante. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente, compartilhe e espalhe o boato. Manda o vídeo da gente para as pessoas, no grupo do WhatsApp, compartilha, bota aquela foto no Instagram e compartilha o canal da gente, ó, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. A segunda é adquirindo um dos nossos materiais, falando através do WhatsApp, para a contribuir através de algum material. Ou também contribuindo através do Pix, que fica na descrição do nosso vídeo. Beleza? Tamo junto, vamos embora. Então, o que vai acontecer a partir desse momento? Certo? Vem a instalação da indústria açucareira. E quando eu digo indústria, é muito importante dizer o seguinte, veja bem, é indústria mesmo. Por quê? Porque é uma produção em larga escala. Agora, gente, nós estamos falando em produção de grande escala. Então, no caso da cana, você vai ter o chamado plantation, que é o quê? 4 características importantes. Grava isso. Primeiro, monocultura. Quando vem a cana-de-açúcar, gente, vem para produzir cana. E cana não é uma floresta, várias coisas. Não. Você tem economias subsidiárias, certo? Como o algodão, como a mandioca, mas é subsidiário a cana. 2. Então, monocultura. Inclusive, isso é ruim para a produção, para o ecossistema, mas eles só visavam lucro, obviamente. 2. Escravidão. Aqui eu quero que você grave uma coisa. A diferença entre gado e cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar, você vai precisar de muita mão de obra. Essa mão de obra, ela vai ser, agora grava isso, escrava, africana e indígena. Por que eu estou dizendo isso e reforçando isso? Porque na cabeça da gente é muito comum a gente pensar o seguinte: assim que começou, os portugueses vieram aqui e eles escravizaram os indígenas. Aí quando vem o africano, acaba a escravidão indígena. Falso. Quando vem o africano, vai ter mais africano do que indígena. Não quer dizer que acabou a escravidão indígena. Isso é muito importante para você lembrar. E aí vem a escravidão com grande importância nesse período, tá certo? Isso é relevante da gente pensar. Vem esse período da escravidão, de fato. Logo depois, a gente vai ter, nesse processo, um aumento da população escrava no estado de Sergipe. Agora, litoral, o gado, a pecuária está no interior. Eu preciso de muita mão de obra? Não. Então, uma grande diferença dessas duas economias é a economia da cana-de-açúcar, ela vai precisar de muita gente e vai ser localizada no interior. A economia da pecuária, ela vai ser para o interior e vai precisar de muito menos mão de obra. Ok, gente? Então, é importante lembrar disso também para saber a diferença do que vai acontecer. Quando se instala a cana-de-açúcar ali em Sergipe, certo? Em Sergipe, nesse processo aqui do litoral, tudo mais certinho, a gente vai ter também nesse processo, aí século XVI e XVII, a invasão holandesa. Então, as invasões holandesas, elas também vão ocupar Sergipe, principalmente a partir de 1637. Próximo vídeo da gente vai justamente trabalhar sobre isso. Percebam como um vídeo encadeia o próximo vídeo, né? Assim, para a gente estudar a história, facilita. E aí, o que a gente vai ter nesse processo? Os holandeses, eles ocupam, produzem cana-de-açúcar, mas os holandeses, eles vão com guerra. Vão com guerra e vêm com guerra. Significa, tanto a chegada quanto a saída dos holandeses é com muita guerra. E aí significa destruição de engenho, significa fuga de escravos, certo? Porque se está tudo em crise, o escravo vai fazer o quê? Fugir. Fuga de escravos significa rebelião dos escravos, significa direcionamento de verba para guerra e não para produção açucareira. Então a produção açucareira em Sergipe faz é uma decadência pós expulsão dos holandeses. E aí eu quero que você pense nisso. Gado está no litoral, vai para o interior, vem a cana-de-açúcar, produz em larga escala, vem os holandeses, crise, decadência. E essa decadência a gente pode dizer que não se recuperou ainda hoje. Por quê? Porque pós saída dos holandeses, os holandeses eles vão para
As Antilhas, que é a América Central, eles vão para lá para quê? Para produzir cana-de-açúcar. Desculpa, para produzir açúcar, porque não é cana-de-açúcar, porque não é da cana, é da beterraba, mas tudo bem. Eles vêm para produzir açúcar e aqui a gente também está produzindo açúcar. O que acontece com o preço quando tem concorrência? Cai. E ao mesmo tempo que isto está acontecendo, significa que a gente tem uma crise açucareira. Ao mesmo tempo que a gente está tendo isso, o que vai acontecer no Brasil? A descoberta do ouro na região das Minas Gerais. Ouro nas minas. O que acontece com isso? Você vai ter um processo de diminuição da importância do Nordeste brasileiro para a coroa portuguesa. Então a cana-de-açúcar, que era o auge durante 2 séculos, ela vai decair em importância. Tudo bem? Então isto é muito importante. O que eu quero que você lembre para a sua prova? Você não pode dizer que a cana-de-açúcar ela foi abandonada em Sergipe por conta da produção, por conta da queda da produção. Depois disso não teve mais produção. Não, o gado não teve mais, não. Existe até hoje. Olha o interior do estado, se não tem uma forte presença marcante do gado, do vaqueiro e tudo mais. Tá lá. Então isso é importante para a gente conseguir pensar. Assim como a cana-de-açúcar ainda está presente, apesar de hoje não ser a coisa mais importante do estado. Tudo bem, minha gente? Então é importante pensar nisso para a gente poder entender o que são essas economias fundadoras de Sergipe. Beleza? É isso, meu povo. Gostou do vídeo? Deixa aquela curtida, aquele comentário. Ajuda muito o nosso canal a crescer. Tamo junto e forte abraço.